Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tá, hoje a gente está aqui juntos para ouvir o Marco Aurélio, um grande escritor, poeta, que vai falar para a gente um pouco de poesia, rimas, tá? Então, recebam ele com um forte aplauso. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui. A segunda rodada nossa para tratar da poesia do cordel e, mais especificamente, das formas que compõem o cordel. O que é cordel? Vocês sabem? Não? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Eita! A missão vai ser água. Ah, tá aqui, olha. Eu cheguei aqui mais cedo e achei esse troço aqui, estão vendo? O que é isso? Isso aqui vocês sabem o que é. O que é? É a corda, né? É o quê? É a corda. Pois é, e corda é a mesma coisa que cordel, ou quase a mesma coisa. Por quê? O cordel é a corda fina, que aqui a gente chama de barbante. Mas em Portugal, dá-se o nome de cordel. E por que recebia esse nome? Porque quem vendia, quem comercializava este tipo de poesia, e se tratava mesmo de uma poesia, o fazia, como na nossa belíssima decoração aqui do evento, exposto no barbante, ou seja, no cordel. Só que em Portugal também tinha outro nome. O pessoal chamava de poesia de cegos. É um nome que hoje a gente estranha, né? Até pela forma assim, um pouco agressiva, mas isso tinha uma finalidade muito nobre. As pessoas que tinham deficiência visual, elas não tinham nenhum recurso dos governos para viver. Elas viviam de mendigar para conseguir viver. E quando elas ficavam vendendo os folhetos de cordel, elas ganhavam dignamente do suor do rosto delas. Daí que na Espanha, país que compõe juntamente com Portugal a Península Ibérica, este tipo de poesia se chamava copla de ciegos. Também chamava-se hoja suelta, ou seja, folha solta, porque não tinha como esse folhetinho aqui, eles não tinham grampo, era uma folha que a gente chama tamanho A4, e exposta, né, dobrada, exposta, e a pessoa que lia tinha de abrir e ler os dois lados. Continha canções, continha histórias de príncipe, de princesa, histórias de amor e também histórias engraçadas, que depois a gente vai ter no nosso cordel, no cordel do nosso país. Só que aqui no Brasil tem gente que diz assim: o cordel chegou com os portugueses, desde o tempo do, entre aspas, descobrimento. Isso é verdade em termos. Os temas que depois vão compor o acervo do cordel, eles chegam com os portugueses, desde a época do Cabral e do Caminha. Não tem o Cabral? Quem foi o Cabral? O Cabral, gente, Pedro Álvares Cabral, foi o cabra. O casal já lembra cabra, que dizem que descobriu este país, né? País que era habitado há milhares de anos por outros seres humanos, né? Mas aí veio o diabo do português, e aí o pessoal diz que foi ele que descobriu esse país que já existia, né, para milhares de pessoas. Mas enfim, na nossa história, na composição da nossa história, óbvio, entram os portugueses, dos quais eu inclusive sou descendente. E são eles que trazem para cá a poesia do cordel, mas não pronta e acabada. Eles trazem os temas do cordel, principalmente os romances, que a gente chama de romances de cavalaria. E o que são esses romances? São histórias, principalmente narrativas heróicas. Na época tinha um romance chamado Amadís de Gaula, um romance espanhol, muito famoso. E na Idade Média publicou-se muito desses romances. Aí tinha dois ciclos. Tinha um ciclo bretão, que contava as histórias do rei Arthur, da Távola Redonda,
e tinha um ciclo francês que contava as histórias de Carlos Magno e os 12 pais de França. Isso é uma coisa tão forte, essa história de Carlos Magno e dos 12 pais de França, que aqui pertinho teve um grupo, né, que se rebelou contra... Na verdade, eles não se rebelaram, eles fazem parte daquela tradição histórica que também faz parte de Canudos, que é muito ligado ao misticismo, que também vem com os portugueses, e que é o contestado, aqui pertinho de nós. E o monge João Maria, ele chamava os seus seguidores de os 12 pais de França, uma coisa de uma novela de cavalaria de mais ou menos 1000 anos atrás. E o contestado a gente sabe, tem pouco mais de 100 anos, né? Quando houve o que o pessoal chama de guerra do contestado. Então isso ficou impregnado na nossa cultura. Mas aqui no nosso país, por muito tempo foi proibido fazer qualquer tipo de livro, até porque não tinha como imprimir. Quem tinha condições imprimia em Portugal. E aí a gente ouve falar daqueles poetas famosos. Tomás Antônio Gonzaga, que fez uma Ilha de Viseu, Gregório de Matos Guerra, que é um pouco antes, né, do movimento conhecido como Barroco, mas todos eles imprimiam em Portugal. E eles o faziam lá por quê? Porque eles tinham como fazer, tinham condições. No nosso país, ninguém fazia livro, é proibido inclusive, porque eles tinham medo, já que o Brasil é colônia de Portugal, que a chegada da imprensa, o pessoal começasse a soltar panfleto pedindo liberdade, e isso ia causar um inconveniente. Temos o exemplo, né, da chamada Inconfidência Mineira, né, que foi feito por pessoas de elite, mas tinha um líder entre os mais pobres. Aí os outros todos foram presos e depois tiveram penas mais leves. O mais pobre acabou peguei a conta ali, vocês viram, acabou na forca. Foi Joaquim José de Souza Xavier, Tiradentes. Então as pessoas tinham medo de circular panfletos. Isso aqui podia se tornar um panfleto pedindo a independência. Mas aí o que acontece? Surge no início do século XIX na Europa, um baixinho muito invocado que diz: eu vou ser imperador dessa coisa toda. Usava um chapéu igual de lampião, chapéu que vocês veem aqui na decoração também. Botava a mão aqui, né? Bem baixinho, mas era invocado. Chamava Napoleão Bonaparte. E esse Napoleão Bonaparte, ele acha de invadir um monte de países, entre eles Portugal. E Portugal puxava muito o saco da Inglaterra, que era o principal inimigo da França. O que acontece? Dom João VI, rei de Portugal, rapidamente ele chama a mulher, chama os nobres, coloca as coisas no navio e vem dar com os costados no Rio de Janeiro. E como a família real vem para o Brasil, acaba se tornando a sede do reino português, o Rio. E aí o que acontece? Eles têm que fazer o quê? Os livros, né? Eles precisam ter uma imprensa oficial. A imprensa oficial, ela nasce com a família real. E aí começa-se o processo de impressão no país. E aí nunca mais para. Em mais ou menos 1814, o primeiro cordel é impresso, só que é um cordel português, a Donzela Teodora. E mais ou menos em 1850, um rapaz chamado Santaninha, o João Santana, que é do Potiguar, que vai para o Rio também, ele começa a vender os folhetos de cordel dele, já em versos, falando sobre temas diversos. Ele fala, inclusive, tempos depois, da Guerra do Paraguai. Mas ele fala de temas assim, mais temas históricos. Até que, mais ou menos por volta de 1880, mais ou menos, deixa eu ver se... 1880, saindo da Paraíba, indo para o Recife, um moço chamado Leandro Gomes de Barros, um gênio. E foi esse Leandro Gomes de Barros que definiu os rumos do cordel como a gente conhece. Ele começou a fazer os romances de amor
as histórias de encantamento, eu vou dar mais ou menos alguns títulos de cordéis deles para você ter uma ideia. E em Recife ele começa a imprimir, começa a publicar, isso mais no final do século XIX. Ele escreveu A Peleja de Manuel Guiachão com o Diabo. É um personagem que está no folclore do país todo. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o João Simões Lopes Neto já o cita, Manuel Guiachão. Mas na história de Leandro Gomes de Barros, ele se localiza numa cidade do Rio Grande do Norte. Ele escreveu a história de Juvenal e o Dragão. Ele fez um cordel chamado A Força do Amor. E ele fez um cordel chamado O Cavalo que Defecava Dinheiro. E ele fez um cordel chamado O Testamento do Cachorro. Os meninos olharam meio estranho assim. Mas é verdade. Esse cordel do Cavalo que Defecava Dinheiro e o cordel do Testamento do Cachorro, muito tempo depois, eles acabam inspirando um rapaz de mais ou menos 28 anos, chamado Ariano Suassuna, e ele escreve uma peça intitulada O Alto da Compadecida, baseada nesses cordéis de Leandro Gomes de Barros. Só que na peça não dava para levar um cavalo para o palco, aí ele mudou, fez o gato que descomia dinheiro, né? Mas tem a história do Testamento do Cachorro também. E ele fez um cordel muito famoso chamado Juvenal e o Dragão. Só a minha que conhece esse cordel. Juvenal e o Dragão é uma história clássica, aquela história de combate com o dragão que a gente vai encontrar desde a mitologia grega, né? A famosa história de Perseu e Andrômeda. Tem aqui um folheto que eu fiz, esse é meu, né, de autoria bem recente, mas que na temática é muito parecido. E o Leandro, ele começa desta forma, ele diz assim: quem lê essa história toda do jeito que foi passada, vê logo que o falso civil nunca nos serve de nada, que a honra, a fidelidade sempre foi recompensada. Morava um camponês no subúrbio de um ducado, já fazia muitos anos que ele tinha enviuvado, só ficou com 2 filhinhos com que mais tinha cuidado. O velho adoeceu muito, conhecendo que morria, um casebre, 3 carneiros, só era o que possuía. Deu de herança aos filhos e morreu no outro dia. Ficaram ambos sozinhos, uma moça e um rapaz. Ela disse ao irmão: a partilha você faz, fica lá com os carneiros, que no valor são iguais. Ficou ela na choupana, cumprindo a sina fatal. O seu nome era Sofia, o dele era Juvenal, que pensava em aventuras além do bem e do mal. Quando foi no outro dia, Juvenal disse: agora vá viver com seu padrinho, que amanhã vou embora, junto com meus 3 carneiros, por esse mundo afora. E assim que deu meio-dia, limpou dos carneiros a lã, preveniu o necessário, despediu-se da irmã e saiu sem ter destino naquela mesma manhã. Quando bateu o meio-dia, ele estava descansando na sombra de um arvoredo, os 3 carneiros pastando. Viu que um sujeito estranho perto dele ia chegando. Aquele sujeito estranho tinha saído bem cedo, caçando com 3 cachorros no penhasco de um rochedo. Foi descansar nesse dia, naquele mesmo arvoredo. Foi chegando no arvoredo e dizendo: ó, meu rapaz, são seus aqueles carneiros que eu vi ali atrás. Quer tocar para os meus cachorros? Veja que negócio faz. Juvenal lhe respondeu: nós não podemos trocar. Os meus carneiros no mato procuram se alimentar, ao passo que os seus cães é preciso sustentar. Ele disse desconhecido: nenhum dos 3 é ruim. Na hora que estou com fome, basta só dizer assim: rompe ferro, mãos à obra, traz para ele e para mim. Cada um destes cachorros é um grande defensor. Se acabam, morrem lutando em defesa do Senhor. São chamados rompe-ferro, ventania e provedor. Juvenal pensou um pouco de ficar sem os carneiros, mas lembrou-se que os cães são amigos verdadeiros. Lhe disse: está feita a troca, pode levar os cordeiros. Pensava o moço consigo: na troca não fiz vantagem, andar com estes 3 cães precisa muita coragem. E naquele mesmo instante recomeçou a viagem. Mais tarde veio-lhe a fome e não tinham de comprar.
fez como o sujeito disse no momento de tocar: rompe ferro, mãos à obra. E o cachorro foi buscar. Toda a ordem que ele dava, o cachorro obedecia. Mandou ele às 5 horas, antes que findasse o dia, trouxe-lhe uma linda cesta cheia de comedoria. Juvenal pegou a cesta quando acabou de jantar, deu ela aos cães dizendo: comam até se fartar, eu com 3 amigos destes não temo de viajar. Quando os 3 cães acabaram, davam pulos de alegria, um corria atrás do outro, entre as loucadas folia, fazendo festas ao moço que satisfeito sorria. Juvenal seguiu viagem, cada vez mais animado, naquela zona esquisita, com seus cachorros de lado. Foi descansar neste dia, nas terras de outro reinado. Já fazia mais de um mês que ele estava de viagem. Ao pé de uma grande serra, avistou uma carruagem. Até para os 2 cavalos era difícil a passagem. Ele, vendo a carruagem, foi logo se aproximando. Viu dentro uma linda jovem, vinha de longe chorando. E o cocheiro, muito triste, suspirava de vez em quando. Juvenal, vendo esta jovem, pranto sem se calar, dirigiu-se ao cocheiro: desculpe me perguntar, que vim fazer esta jovem nas brenhas desse lugar? Quase sem poder falar, o cocheiro respondeu: a princesa está chorando, o culpado não fui eu, dá-me licença narrar o caso como se deu. Daqui a 50 léguas existe um grande reinado, que há mais de 50 anos o povo vive assombrado por um monstro horrendo e feio, misterioso, encantado. É impossível narrar a força que a fera tinha, não respeitava a princesa, duque, nem rei, nem rainha, devorou toda a polícia, o exército e a marinha. O rei, já muito nervoso, só vendo a hora morrer, certa noite teve um sonho, ouviu uma voz dizer: vou lhe propor um negócio, responde se quer fazer. Eu sou a tirana fera que veio me despedir, vou lhe propor um negócio, se o senhor não cumprir, eu devoro o reino todo, ninguém mais vai lhe remir. E é este o motivo justo de nossa grande tristeza. Para aqui já tenho trazido muitas filhas da pobreza, mas hoje tocou por sorte a esta infeliz princesa. Juvenal disse ao cocheiro: vou fazer uma loucura, ando percorrendo terras em busca de uma aventura. Não vou deixar esta fera comer esta criatura. Não digo por pabulagem, nunca temi inimigo. Eu junto com meus 3 cães, só Deus poderá comigo. Enfrento um cento de fés, não digo que vi perigo. O cocheiro, como estava quase morto de pavor, disse para Juvenal: aonde vai, meu senhor? Volte daí, não prossiga, que o monstro é devorador. Juvenal nem deu ouvidos ao que ele estava dizendo, quando de repente ouviu a montanha estremecendo. Conheceu no mesmo instante que a fera vinha descendo. Era um monstro sem feitio, de um corpo descomunal, todo coberto de escamas, mais duro do que metal, mas era mole na ponta do ferro de Juvenal. Este é um trechinho apenas da história de Juvenal e o dragão. Com 7 anos eu já sabia essa história que nosso grande Leandro Gomes de Barros escreveu de cor, eu sabia de cor e salteado. Obviamente a história prossegue daí, tem a luta com o dragão, e eu paro justamente aqui porque no Nordeste, onde o cordel acabou, graças a Leandro Gomes de Barros, se tradicionalizando, as pessoas, o vendedor, que é chamado de folheteiro, ele lia até um determinado ponto. No ponto mais interessante, ele suspendia a narração. E aí a pessoa ficava curiosa e comprava o folheto, né? Porque este suporte aqui, a este suporte se dá o nome de folheto. Aqui tem um folheto recente, né? Que é As 3 Folhas da Serpente. Por sinal, é mais um título que eu escrevi, né? Também neste formato. E não sei se vocês percebem, toda essa narrativa de Juvenal e o Dragão, ela é composta numa estrofe que é a mais conhecida, a estrofe básica do cordel, que é a cestilha, que tem 6 versos de 7 sílabas poéticas. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de cestilha.
Dá para ver aqui? Eu vou ampliar um pouquinho para que os do fundo possam ver melhor. A cestilha, ela se caracteriza pelo quê? Nós temos 6 versos. Versos é cada linha que compõe um poema. No caso, estes versos formam uma estrofe em cestilha. Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente ler, aí vocês vão sentir como é que é o ritmo pulsar do cordel, né? Então, eu vou começar e aí vocês dão sequência. Pode ser? Então vamos lá. Aqui, João. Grande sagacidade, aprimorou a certeza, prevenindo a necessidade, enganava todo mundo com muita facilidade. Perfeito. Então, podem ver que tem um ritmo que é uniforme. João criou foi um menino. Olha só. João criou foi um menino. O no é átono. A gente conta até a última sílaba tônica. No caso, ni, né? De menino. Então, esse é o segredo para a sílaba poética. Você conta até a última sílaba tônica. Então, você tem 7 versos. Contem aqui, ó. João criou foi um menino. O no não conta. Isso em qualquer poema, olha. Gonçalves Dias, né, nosso famoso poeta romântico. Minha terra tem palmeira. Onde canto sabia. Como a última tônica é a última do verso, aí não tem problema. Estava toa na vida. Chico Buarque de Holanda, a banda, né? Então sempre isso, ó, vocês podem contar no dedo, olha só. De grande sagacidade. Se a gente fala sagacidade, aí fica com 8 sílabas. Se o D fosse sílaba tônica, aí fica, a gente diz que fica com o pé quebrado. O pé é o verso. A gente chama o verso também de pé. Isso vocês vão encontrar. Quem conhece a música do Teixeirinho Coração de Ouro? Quem conhece aqui? Vocês são gaúchos, gente. Não é o maior golpe que ele fala na música? O maior golpe do mundo, né? Que eu tive, olha, o maior golpe no mundo que eu tive na minha vida. Perfeito. Teixeirinha fazia o verso de 7 sílabas perfeito, como outro grande cantor tradicionalista gaúcho, né? O Gildo de Freitas também. Da mesma forma, Luiz Gonzaga, olha só. Eu vou mostrar para vocês. Estão vendo que a música, quando ela é feita com alma, ela também tem esse ritmo. Ela obedece, sabe por quê? Porque esses 7 são as sílabas poéticas, 7 também são as notas musicais. E todo poema, quando ele é metrificado, ele tem uma musicalidade. É o caso deste também. Juvenal e Dragão, e esse trechinho aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho esse livro aqui chamado Lá de Trás daquela Serra. Eu não sei aqui se alguém aqui já brincou de roda. Quem já brincou de roda aqui? Ninguém? Opa! Por favor, a gente tem que salvar a pátria, né? Então, o brincar de roda no nosso tempo envolvia homens e mulheres também. Tanto que os versos que fazem parte aqui da nossa história, alguns são ditos por meninas e outros por meninos. Você faz a roda, que também é chamada de cianda, e a pessoa que fica no meio da roda é obrigada a dizer um verso. Se não souber dizer o verso, tem que dizer adeus e
Vai embora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, olha. Eu subi no pé de pinha, comi pinha sem querer. Namorei o pé de pinha pensando que era você. É uma quadra, mas é uma quadra de 7 versos, né? Eu subi na mandioqueira para comer beiju na galha, onde tem moço bonito, moço feio na trabalha. E aí as meninas dizem, mandei fazer um vestido com 25 babados, quando eu vesti tinha 25 namorados. Por isso, moça bonita, entra já na nossa moda. Esse aqui é famoso, tipo um verso bem bonito, né? Diga adeus e vá-se pro ela. Soltei meu cavalo na água, ele na água se perdeu. Neste mundo não existe um amor igual ao meu. Se a gente for contar, até mesmo as cantigas de Niná, elas têm, na maior parte das vezes, essa estrutura de 7 sílabas. Vamos ver uma bem conhecida, né? Batatinha quando nasce, me ajudem. Batatinha quando nasce, nenenzinho quando dorme. Olha só, contem nos dedos aí, olha. Batatinha quando nasce. Você não conta porque é sílaba átona, né? É o português básico. Então isso vale para o nosso cordel também. Ele tem esse ritmo porque é sílaba poética, né? Que é diferente de sílaba gramatical. Qual o seu nome, amor? Natália. Estive com a Natália e perguntei o seu nome. Ela então me respondeu com uma cara de fome. Qual o seu nome? Juan. Eu estive nessa sala e foi hoje de manhã, ministrando uma oficina que não foi tarefa vã. E à tarde aqui encontra o nosso amigo Juan. Entendeu? Assim, quando a gente está internalizado, é fácil. A bajata gaúcha, que é uma espécie de improviso que é feito na hora, é muito semelhante ao improviso do repente do Nordeste, embora o repente do Nordeste tenha mais de 100 modalidades. Muitas vezes o sujeito canta um verso e o outro tem que responder ao mesmo tempo. São 10 versos construídos assim, cada um faz 5 versos, né? Então é mais complicado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui a gente tem, eu tenho um livro aqui, chama O Encontro da Cidade Criança com o Sertão Menino. No Nordeste tinha um repentista famoso e ele também faz parte dessa tradição, é o Cego Adealdo. O Cego Adealdo, ele ganhava dinheiro com a rabequinha. A rabeca é um violino popular. E na história eu coloquei o Cego Adealdo por quê? Porque o menino da cidade, ele não sabia que o leite vinha da vaca, né? Porque o leite chegava na caixinha. Só que há muito tempo, em cidades como Rio, que o cego foi visitar, o leite o pessoal passava entregando no caminhão. E aí o cego, quando voltou para a cidade dele, ele colocou assim, o Quixadá, né? Que é a cidade dele, estado do Ceará. Peleje não me acostumo na capital da nação, tudo aqui é diferente das coisas do meu sertão. Lá aqui é o leite da vaca, aqui é no caminhão. Isso ele fez no momento de improviso, né? O Pinto do Monteiro, que foi um poeta fantástico, ele também tem um improviso assim mais ou menos. Eu só comparo essa vida às curvas da letra S. Há uma ponta que sobe, há uma ponta que desce e a curva que tem no meio, nem todo mundo conhece, inclusive de muita filosofia. E teve um poeta pernambucano chamado Zé Catota, que ele também deixou um improviso fantástico. Ele diz assim, falando de sonhos, né? Eu sonhei foi diferente, com coisa desconhecida. No sonho via 2 vultos em carreira desmedida. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. E ele brinca até, coloca um trocadilho nessas histórias.
Então o cordel, ele segue uma estrutura muito dinâmica, mas só ter forma não adianta, a história tem que estar muito bem costurada. A gente não pode botar rima de qualquer jeito. Vocês viram que a história de Juvenal e Dragão, ela é muito bem articulada, né? Para que a gente, em momento nenhum, a gente deixe de entender o que os personagens estão fazendo. Agora aquela etapa que a gente abre para perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para a gente falar um pouquinho, né, da nossa etapa. Quem começa? Vocês não têm dúvida nenhuma? Coisa boa. Se eu fosse um professor de vocês, eu ia dar uma prova sobre o cordel, que eu ia ver. Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Então vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Opa! Ok, faz favor aqui. Como está funcionando? Oi, Nicolas. Obrigado. A minha avó, que me contava muitas histórias, foi minha principal fonte. Esse caderninho aqui é de um cordel que eu fiz quando eu tinha 7 anos. Na verdade, aqui tem mais ou menos uns 3 cordéis. Até os desenhos eu que fiz também. Então, a das histórias que ela contava e das quais eu acabei também me inspirando para fazer outros textos que não são necessariamente do universo do cordel. Por exemplo, este livro aqui chama Contos e Fábulas do Brasil. Algumas histórias que estão aqui, narradas por meu pai e por minha tia, foram contadas por minha avó na minha infância. Algumas dessas cantigas aqui de roda também, alguns desses versos também conheci dela. Foi uma pessoa muito sábia, apesar de nunca ter ido à escola, mas sabia ler muito bem e sempre incentivou o hábito, né, de ler. Incentivou sem incentivar, que ela nunca disse faça, mas ela lia muito, e aí a gente acaba espontaneamente também seguindo o mesmo caminho. A pergunta é muito boa do Nicolas. Tem mais alguma? Por favor. Tudo bom? Bom, minha pergunta é um pouco mais técnica, assim. O seu Lunga, não sei se conhecem, o seu Lunga, ele chega a ser um cordel? Sim. Só para... Qual é o seu nome? Arthur. Arthur, o seu Lunga era um vendedor de uma bodega em Juazeiro do Norte, no Ceará. E ele vendia de tudo. Só que ele era um sujeito que ele tinha uma resposta pronta para tudo. E era o sujeito mais ignorante que já existiu. E aí o pessoal começou a fazer cordel contando as histórias de seu Lunga. Uma resposta que ele dava, né? Seu Lunga comprou um caminhão, por exemplo. E aí ele começou a andar com o caminhão e teve um acidente e quase morreu. Um acidente numa curva. E muito tempo depois, seu Lunga comprou outro caminhão. E aí um sujeito, seu Lunga não gosta de conversar com ninguém. O sujeito veio e perguntou: ô seu Lunga, como é que foi o acidente que o senhor teve aqui? Ele enfiou o pé no acelerador e foi assim. E aí teve um segundo acidente. Então, ele é daquele que não deixava nada sem resposta. E aí a gente tem um ciclo de muitos cordéis. Seu Lunga morreu tem uns 4 anos, né? Mesmo depois que ele morreu, o pessoal fez um monte. A chegada de seu Lunga no céu já chegou brigando com São Pedro, né? Que seu Lunga não vai deixar de ser ignorante nem na outra vida. E assim, personagens como seu Lunga e mais antigamente Lampião, Padre Cícero, são personagens reais, históricos, mas que fazem parte do universo do cordel. Vocês podem pesquisar seu Lunga, vocês vão ver
ver no Google centenas de cordéis sobre esse personagem. Só que ele processou um poeta chamado Abraão Batista, que fez alguns cordéis sobre ele, que ele não gostava, né? Mas o único que não escapou dele foi só o seu Abraão Batista, que ainda é vivo. Mas o poeta não estava ofendendo o seu Lunga, ele estava simplesmente aproveitando o folclore, né, em torno do famoso personagem. Próximo. Aqui tem uma pergunta mais coletiva, assim. A gente ficou pensando sobre aqueles duelos musicais, né, com o cantor. As pelejas. Tinha sobre nome. Se isso também seria nessa construção das rimas. Seria só uma versão oral? Não, aí tem que diferenciar. O cordel, aí você está falando do repente. O cordel é uma coisa e o repente é outra coisa. Mas o que acontece? O poeta de cordel, ou a poeta, né, a gente tem hoje tem muita mulher fazendo cordel, graças a Deus, que a gente amplia a visão de mundo também, né, no âmbito da poesia, é chamado de poeta de bancada, para diferenciar do repentista. A bancada é a mesa a qual você se senta para escrever. E o repentista ele improvisa. Mas a cestilha do repentista é uma cestilha com começo, meio e fim. A cestilha do cordelista é uma cestilha que conta uma história. Ela tem que encadear o sentido para contar uma história. Mas da mesma forma que o cordelista, que o repentista, o cordelista também, se ele tiver uma boa bagagem, ele pode trabalhar em qualquer modalidade da poesia popular. São galhos de uma mesma árvore, mas seguindo caminhos não opostos, mas caminhos próprios, digamos assim. Por exemplo, tem essa peleja aqui que eu fiz com o poeta Braulio Tavares. Para quem não conhece, um grande compositor, roteirista, né? Fez O Homem que Desafiou o Diabo, foi ele que escreveu o roteiro. Fez também o Romance da Pedra do Reino, né, na TV Globo. E autor, né, de muitas músicas, como Nordeste Independente. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, que ficou famosa na voz de Elba Ramalho. Ele fez Caldeirão de Mitos e outras mais, Zup, né, cantada pelo Zé Ramalho. Mas ele é basicamente um escritor, assim, um autor de teatro também, né, premiado com o Alto do Reino do Sol, Suassuna. E a gente fez essa peleja pelo Facebook. Somos repentistas de teclado, né, de tecla virtual. A gente fazia à noite o tempo que nós tínhamos, com as modalidades do cordel e do repente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma modalidade que foi assim em tempo real, tanto que o que saiu, os comentários estão lá no Facebook. Vocês, alguém buscar no perfil do Braulio Peleja com Marco Aurélio, vocês vão achar. E a gente diz assim: da peleja para cima, assim, o final, aqui chama martelo agalopado. Só que esse estilo a gente chama de martelo alagoano, porque tem sempre um mote. Mote é um verso que se repete. E a gente faz a estrofe em torno dele. Digo assim: da peleja para cima, assim, o final, foram dias de vasto aprendizado, tendo um grande poeta do meu lado, nesse pé de parede virtual. Já não posso chamar-te de rival, pois no verso e na verve a ti, irmão, um baiano com um paraibano, pondo a cana do verso na moenda, sem temer cara feia ou reprimenda, nos 10 pés de martelo alagoano. E aí ele disse: o folheto eu espero que se venda, nem que seja no marketing amuque. E quem curte está aqui no Facebook, leve gosto e tomara que entenda. Qualquer chama é preciso que se acenda, para trazer muita luz a este plano. E com o mundo ficando desumano, é preciso que brilhe a inteligência, a empatia, a poesia e a ciência, nos 10 pés de martelo alagoano. Isso aqui se repete sempre. É uma modalidade do repente, mas que levada para o papel se torna modalidade também do cordel. Então são artes irmãs que caminham juntas, mas cada um tem sua especificidade. Quem lê as lendas do sul, os contos gauchescos e as lendas do sul,
do Lopes Neto, pesquisem, tem lá um poema chamado Lunar de São Cepé, que é em cestilha, a mesma cestilha do cordel. Inclusive o Lunar de São Cepé foi canonizado, né, pela Igreja Católica, o primeiro santo índio. E tá um grande escritor tradicionalista, né, o Simões Lopes Neto, ele pegou o Lunar de São Cepé, ouviu da boca do povo e publicou entre os contos gauchês, as lendas do sul, né, mais especificamente. Deu uma pesquisada porque igualzinha a cestilha do cordel nordestino. Mais algum? Só um complemento também. A gente teve, né, aqui na vizinha Argentina, um escritor chamado José Hernández, e ele publicou uma obra chamada Martín Fierro, toda em cestilha, só que numa modalidade um pouco diferente da nordestina. E a gente teve também um grande poeta, cantor, compositor, chamado Atahualpa Yupanqui, gravado muitas vezes pela Mercedes Sosa, também folclorista, né? Aquele que recolheu na Colômbia: dorme, dorme, negrito, que tu mamãe está em campo, negrito. Então, um grande poeta, uma alma generosa, e ele tem um poema muito bonito, chama Coplas del Padiador Perseguido. Coplas del Padiador Perseguido. É o poema mais bonito que eu já vi sobre o gaúcho. Logicamente, o gaúcho é transnacional, né? O tipo gaúcho é transnacional. Ele está se referindo àquele que está do lado argentino. Coplas del Padiador. E o que é o padiador? É aquele que toca o violão, né? A guitarra, como eles chamam. E coplas são os versos. Daí, na Espanha também, o cordel ser conhecido como copla de ciego, porque o cego é quem comercializava esse tipo de poesia, que cumpria, assim, uma missão do que a gente chama hoje de inclusão social. Então tem essa história também tem esse lado muito bonito do nosso cordel. E eu chamo de cordel também, o Martín Fierro, a gente lê com muita emoção. Tem um filme no YouTube, um filme argentino de 68, eu acho, também muito bonito, está na íntegra, se vocês puderem, assistam, que é muito bonito. É uma espécie de western, só que um western gauchesco, né? Que dá um sabor ainda mais especial para o filme, baseado neste romance de cordel argentino. Mais alguém? Olha, as perguntas foram muito boas, muito pertinentes. Eu acho que vocês podem aproveitar melhor a nossa estadia aqui. O cordel é ensinado nas escolas do Nordeste como uma disciplina? Não como uma disciplina. Ele é usado como ensinado, não só em São Paulo, né? Outros estados também, não só no Nordeste, mas São Paulo foi o ato falho, porque São Paulo também utiliza-se muito, Rio, outros estados, como uma ferramenta auxiliar, digamos assim, não como valor de disciplina, porque a ideia é que seja uma coisa específica, mas ele é uma disciplina auxiliar de qualquer outra disciplina, principalmente das humanas. Mas você tem desde a matemática, eu tenho um cordel chamado As Babuchas de Abucazém, que está aqui, mas que também tem como infanto juvenil, e foi adotado no Colégio Dante em São Paulo, porque é a história de um mercador muito ganancioso que vai perdendo tudo que ele ganhou. E aí o pessoal achou de mostrar justamente como as pessoas imprevidentes acabam perdendo tudo, né? Babucha é uma chinela, e o sujeito achou uma babucha nova e calçou, só que não era dele. Aí vai ter um monte de confusão até ele conseguir provar que não era dono daquele calçado. Eu fiz essa história em cordel e foi adotado por curso de matemática. Você vê como eu não imaginava isso e acabou acontecendo. Então é uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta poderosa, porque ele apesar de ter esse traço nordestino, o cordel também é transnacional, né? Ele nos conecta à poesia
poesia de todos os povos e todas as épocas, porque ele é filho da canção de gesta, que são as canções guerreiras do Ocidente medieval e da epopeia, desde a epopeia de Gilgamesh, que é o livro mais antigo da história da humanidade. E o cordel utiliza uma estrutura também de ABC, que você começa cada estrofe com uma letra do alfabeto, e aí quando a gente vai buscar, já está no livro dos Salmos, o ABC, também para memorizar. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. As letras do alfabeto hebraico, né, que equivalem ao A, ao B. O Gimel é o Gama, que é o nosso G, e o Dalet é o Delta grego, que é o nosso D, né? Então, o cordel se conecta praticamente com todas as formas do fazer poético de todos os povos, de todas as épocas. Daí que, na Grécia Antiga, já se recomendava que os professores ensinassem poesia. Heródoto escrevia em poesia. Por que ensinar em poesia? Porque a poesia a gente memoriza muito mais facilmente. Pegue um texto teatral em prosa e pegue um texto teatral em poesia, como os do Gil Vicente. E aí tente aprender um trecho do texto em prosa e um trecho do texto em poesia. A poesia, certamente, todos nós sabemos pelo menos um pedacinho de algum poema, todos nós. Que seja uma cantiga de niná, que seja uma música, mas nós sabemos um trechinho. Alguns conseguem conhecer mais, né? Conseguem alcançar mais, mas todos nós sabemos. Daí essa recomendação de trabalhar mais com a poesia, que os novos tempos de alguma forma têm abandonado, principalmente com essa poesia que trabalha com a técnica, né? Que ela também segue o ritmo, né? O cordel segue a batida, o ritmo da batida do nosso coração, porque cordel vem de cordis, né? Que do latim quer dizer coração. Daí que ele sobreviveu ao rádio, né? Ao jornal, à TV, ao cinema e à internet. Todo mundo dizia que o rádio ia matar o cordel, que a TV ia matar o cordel, que a internet ia matar o cordel. Vai acabar tudo isso e o astronauta vai lá em Júpiter, Marte, Alfa Centauri, ele vai estar com folheto de cordel, lembrando do seu longínquo planeta Terra. Mais alguém? Então vamos descer um pouquinho aqui, só para a gente ver um exemplo de setinha. E aí a gente encerra a nossa atividade. Esse cordel é famoso porque traz um personagem famosíssimo, né, no nosso meio, que é o Lampião. É a chegada de Lampião no inferno. Olha só, Lampião foi um bandido, né, perigosíssimo, mas ficou muito famoso principalmente depois da morte. E aí o poeta José Pacheco fez assim: um cabra de Lampião, por nome pilão deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrado. É cestilha. Aqui o esquema de rimas da cestilha é chá, 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 x, indicando os versos que não rimam, e a os versos que rimam. E da setilha vocês já reconhecem, né? O verso de 7, a estrofe de 7 versos, né? Chá, chá, BBA, sendo que o primeiro, o terceiro e o sétimo, e o quinto e o sexto são os versos que rimam. É um pouquinho mais complicado que a cestilha, mas a gente consegue também escrever bem nesta modalidade poética. Então, gente, é uma explanação mais breve, né, do que a gente gostaria, mas para passar uma noção técnica, né, do que é o cordel também, mas vocês veem que eu passo um pouquinho também da história do cordel e recito alguns trechos, porque a gente se encanta, não é com a parte técnica, a parte técnica vem depois. A gente se encanta com a poesia em si. E eu fico muito feliz de, num evento deste, né, o Sertão,
O sertão e a pampa, eu acho que são os dois biomas assim, que deram os dois tipos, né, os principais tipos característicos assim, de ocupação deste país, né? E os dois, de alguma forma, estão ligados ao ciclo do gado. E o cordel também está muito ligado ao ciclo do gado, né? O vaqueiro nordestino e o gaúcho. E a poesia popular daqui, ela se irmã, né? Ela está muito perto do cordel. Então, parabéns a vocês de Morro Reuter por essa escolha, né? A Juliana que me fez o convite, o Fábio, né? Nosso patrono, que muito honrou também, muito me honrou com essa indicação. E estando aqui, a gente tem que entender uma fala também de um personagem que não é do Nordeste, mas é do sertão, é daquela parte de Minas que é Caatinga, que é Cerrado, que é sertão, que é o João Guimarães Rosa. Quando, pela boca do Riobaldo, o personagem mais famoso dele, ele fez a seguinte afirmação: o sertão é o mundo, né? E ele termina dizendo: o sertão é aqui dentro. Então, já aqui dentro é o coração, e o coração, vocês já sabem, tem tudo a ver com o cordel. Então, eu agradeço mais uma vez e vou fazer como mestre em Suassuna. Vou pedir uma salva de palmas, mas para vocês